Olá, meus queridos alunos do segundo período. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês através do que no momento a gente pode, de vídeo. Eu gosto muito de aula presencial, mas isso não é possível. Gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Rosalda, pediatra já há mais de 30 anos, e aceitei o convite do professor Paulo César de Oliveira para atuar no segundo período. Como dizer não para esse professor, para esse meu guru, meu herói, enfim, Paulinho tem um lugar especial na minha vida e na vida da minha família. E a gente vai tentar fazer alguma coisa em relacionada à pediatria para vocês. Bom, para colocar, eu amo o que eu faço, eu amo pediatria. E é uma clínica que é bastante interessante, desafiadora, que cada criança é única e você tem que trabalhar. É uma especialidade que não te deixa num lugar comum. Está sempre exigindo de você uma inovação, aprendizado, e isso, de uma certa forma, eu gosto, porque não tem rotina na pediatria. Vocês podem ter certeza que pediatria não tem rotina. Então, começamos com a caderneta de saúde da criança, onde ali está escrito crescimento e desenvolvimento, mas não é só. A caderneta de saúde compõe várias instruções, tem vários esclarecimentos para a mãe e para que o pediatra mostre a essa mãe a importância. Isso nos dá força na pediatria, porque não é o pediatra, não tirou aquilo da atrás da orelha. O que está escrito ali é do Ministério da Saúde. Então, quando diz que aleitamento materno até o 6º mês exclusivamente, sem precisar da água, graças a Deus que hoje a gente tem esse aliado, porque a mãe olhava pra gente, que isso, nem dá água, aquela coisa toda que vocês já conhecem, né? Então, vamos começar. Crescimento e desenvolvimento da caderneta da saúde. A vigilância do crescimento, a importância da antropometria. Qual a importância? É um instrumento amplamente utilizado em pediatria e que a monitorização é uma ação fundamental para proteger a saúde e a vida das crianças e dos adolescentes. Através dessa monitorização, você pode já prevenir algumas patologias quando isso acontece. O peso, nos primeiros 2 anos, oscila rapidamente em resposta aos fatores ambientais e tem grande sensibilidade na indicação de agravos à saúde. Quando a gente precisa, quando essa criança não está apresentando um ganho ascendente de peso, isso é uma sinalização de que alguma coisa não está bem. O pediatra tem por obrigação investigar. O que está acontecendo? É alguma patologia? É uma alimentação que não está correta? O que tem? E isso você tem pela vigilância do crescimento na caderneta. As relações peso e idade, altura e idade, peso e altura são bons indicadores do processo do crescimento. Existe um equilíbrio nisso. E isso a gente põe no gráfico e acompanha aquela criança. As curvas de crescimento, já tivemos algumas. Em 1982, a curva de Santo André, depois veio de 1977, que foi ditada pelo CDC, e agora 2006 para cá, a curva da OMS, é a que a caderneta de saúde atual preconiza. Foi um histórico pequeno, não precisamos fazer isso, essa daqui já não se usa mais. E da OMS, em 93, um grupo de trabalho patrocinado pela OMS estudou a curva de crescimento baseado nesse outro instituto e verificou que crianças saudáveis em aleitamento materno, de mães bem nutridas, que vivem em ambiente adequado, têm baixo ganho de peso quando avaliadas pela curva do INSHC. Então, essa diferença poderia ser suficientemente grande para justificar uma intervenção. Esse achado é incompatível com os benefícios do aleitamento materno. Então, esse grupo de trabalho reconheceu que era necessário obter uma curva de crescimento que mostrasse como as crianças deveriam crescer em todos os lugares,
ao invés de mostrar como as crianças crescem em um determinado lugar. Para esse crescimento ideal, não basta a ausência de doença, mas é necessário também práticas alimentares saudáveis, principalmente nesses últimos séculos, né? Nos primeiros 5 anos, as crianças crescem de maneira muito parecida, quando suas necessidades fisiológicas são preenchidas. Então, a metodologia da curva da OMS tem todo esse estudo aqui, que eu não preciso ler, vocês vão receber esse PowerPoint, vocês analisem, porque é basicamente números, tá? Os critérios também de elegibilidade para a curva da OMS seguiu todo um critério muito importante para poder errar menos nesse controle, não é? E as diferenças aqui entre o que a gente tinha e agora, também vocês podem olhar nesse gráfico aqui depois, né? Segundo a recomendação do Ministério, o segmento deve ser realizado da seguinte forma: primeira semana, primeiro mês, segundo, quarto, sexto, nono, 12 meses, 18, 24, e a partir daí consultas anuais. Isso aí já modificou, são consultas semestrais, tá? Isso aí pode acompanhar todo mês, mas por que esses meses são escolhidos? Que são meses pontuais, onde paralelamente ao crescimento da criança que você põe na curva, peso e estatura, também tem o crescimento cognitivo, que cada mês essa criança tem que alcançar, mostrando para a gente que está havendo um aprendizado. Então, acompanhar o crescimento nessas datas são importantes, mas, paralelamente a isso, na caderneta de saúde tem o que a criança tem que demonstrar de uma forma cognitiva, o que ela está aprendendo, tá? As crianças, essa recomendação é adequada para as crianças sem fatores de risco. Se essa criança for uma criança que teve baixo peso ao nascer, tem um nível socioeconômico baixo, tem um irmão já com desnutrição e tem evidências de desaceleração no crescimento, esse acompanhamento se faz mensal ou às vezes quinzenal. Então, o que está ali em cima, primeira semana, é para aquela criança que você está acompanhando e está vendo ganho de peso, ganho, o crescimento e a parte neurológica dela, que ela está atingindo os marcos do desenvolvimento. Em outros casos, que são esses agora, você não pode fazer isso, às vezes mês em mês ou até mesmo de 15 em 15 dias, tá? Quando você tem uma desaceleração do crescimento, quando o pediatra percebe isso, você vai fazer um acompanhamento mensal, vai fazer uma reavaliação criteriosa da alimentação, reavaliação da disponibilidade de alimentos. Nosso país sofre de um analfabetismo funcional e que isso repercute para todos os outros fatos. Muitas gestantes novas de idade que não têm ainda nem noção do que é bom para ela, ainda mais do filho dela. Então essa reavaliação alimentar é importante, porque senão a gente vai pensar que é um problema de outra forma e vai começar a fazer exames de uma forma inadequada, exagerada. Não precisa disso. Primeira coisa, ver a alimentação. Uma grande parte é por isso mesmo. Avaliação do vínculo mãe e filho. Existe uma síndrome, né, de falta de vínculo mãe e filho, que a criança ela não desenvolve porque ela não tem esse vínculo forte, ou porque a mãe não gosta, porque não quer, porque não quis aquele filho, enfim, não dá a mínima. Isso existe mesmo. A criança ela deixa de crescer, deixa de ganhar peso, tem um retorno e para de evoluir por causa disso. A avaliação dos cuidados com a criança, na verdade, tudo isso acima é isso aí, avaliação. Identificar os possíveis agravos à saúde. Bom, se a gente fez reviu a alimentação, reviu o vínculo mãe e filho, todas as outras coisas, e você não teve um esclarecimento sobre aquilo, então vamos procurar algum agravo a essa saúde. Aí sim, a gente tem que fazer.
hemograma completo, onde você pode detectar uma anemia, procurar o número total de leucócitos, de linfócitos, dosar albumina, sódio, potássio, cálcio e fósforo. Isso se você tiver uma desaceleração que não seja só por conta da alimentação que a criança está fazendo de uma forma inadequada. É necessário começar com um exame simples, não é muita coisa aqui, tá? Uma coisa que eu queria pontuar, muito importante hoje em dia, é sobre a anemia. É um dos problemas de saúde mais importantes no mundo todo e afeta aproximadamente 30% da população mundial. Nas crianças brasileiras, atinge 55% das crianças de 6 meses até 2 aninhos e 35% de 2 até 5 anos de idade. Minha gente, o ferro, falando sobre alimentação, isso aí é um ponto que a gente, voltando aqui quando a gente fala no acompanhamento mensal, na reavaliação da alimentação, eu preciso ver se essa criança, por exemplo, está tomando a medicação no tempo correto para evitar. O ferro, antigamente era a partir do 6º mês, há 2 anos atrás isso foi modificado. O ferro hoje entra na alimentação da criança do 3º para o 4º mês, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tal a importância que tem a anemia, porque muitas vezes essa mãe já tem uma anemia, ela mesmo não consegue melhorar durante a gravidez e essa criança já nasce com uma quantidade de ferro inadequada. Então, esse processo, por que eu estou falando sobre isso? Porque a deficiência de ferro é a carência nutricional mais comum, mas não é por isso não, vou chegar lá. 66 a 80% da população mundial, de 4 a 5 bilhões de pessoas tem isso, 1/4 da população mundial, países iguais aos nossos, em desenvolvimento, e também pelas parasitoses, que a gente sabe que a parte de esgoto no Brasil praticamente não existe, não é? Segundo a OMS, define-se anemia com os seguintes valores de hemoglobina: de 7 meses a 5 anos, uma hemoglobina menor que 11. De 6 a 9 anos, menor que 11,5. Adolescentes do sexo feminino, porque menstruam, menor que 12. E os meninos, 12,5. Esses são os padrões. Uma das coisas mais importantes nos primeiros anos de vida é evitar essa anemia chamada carencial, anemia ferropriva. Por quê, gente? Como é que se distribui o ferro? 30% do ferro corpóreo encontra-se em estoque e 70% como ferro funcional. Existe uma reciclagem diária de ferro, de tal forma que 70% do ferro diário vem da reciclagem e 30% vem da dieta. Aí quando a gente estiver ao vivo nessa aula presencial, que eu espero que não demore muito, a gente pode colocar isso, clarear um pouco mais isso para vocês, mas é assim que faz. A regulação do balanço ocorre pela absorção gastrointestinal. No primeiro semestre de vida, no recém-nato saudável em aleitamento materno exclusivo, a oferta de ferro é adequada. A partir do 6º mês, a necessidade externa de ferro aumenta. Isso aqui eu queria mostrar como era. A caderneta de saúde hoje ainda coloca lá, a partir do 6º mês. Então eu fiz questão de deixar isso aí, mas também faço questão de dizer o seguinte: isso não é mais assim, é a partir hoje do 4º mês de vida. Mas é porque na caderneta ainda se encontra o 6º mês. De repente vocês vão olhar essa caderneta e vai haver uma incompatibilidade com o que eu estou colocando. Eu deixei de propósito, mas não é mais assim, é a partir do 4º mês. Os fatores de risco: prematuridade ou baixo peso ao nascer, a gemelaridade, alguma intercorrência no período neonatal, o desmame precoce, uma dieta muito láctea com introdução tardia da refeição de sal, mesmo sendo no aleitamento materno, a criança a partir de 6 meses, o leite materno não tem condições, caloricamente falando, de dar uma boa nutrição para essa criança.
Então, o ferro, você vai fazer ferro oral, através de medicamento, e através da refeição. Então, uma criança que começa a alimentação lá com 9, 10 meses, já poderia estar comendo alimentos com ferro, não o faz. A ausência de carne na refeição de sal, principalmente músculo, que tem uma quantidade boa de ferro. Uso de chás ou leite concomitantemente com a refeição de sal. É muito interessante porque existem situações, por exemplo, o ferro, para ser absorvido, ele precisa estar no meio mais ácido. E o estômago, ele tem um pH ácido. Isso você pode aumentar essa acidez com suquinho de laranja, alguma coisa assim. E tem outros que não, eles perdem a acidificação, basificam, e há um comprometimento na absorção do ferro. Então, às vezes, é muito comum, você pergunta para a mãe, vamos ver o que ela está comendo hoje. Ela almoça muito bem. Qual é a sobremesa? Eu dou um danoninho. Aí você fala, mas danoninho é leite, pode comprometer, mas é umzinho só. Então, você tem que tirar isso da cabeça da mãe, né? As parasitoses intestinais, elas vivem do hospedeiro, não é? E algumas gostam muito mais dessa parte de ferro. E acontece isso, se você não estiver atento, a criança já pode estar fazendo uma deficiência de ferro, vocês podem estar fazendo até o ferro oral direitinho, mas se você não verificar se ela está com essa parasitose, é como se você estivesse dando metade do ferro que você deveria, porque metade está sendo utilizada por aquela parasitose. Episódios infecciosos repetidos, especialmente diarreias ou outros, não é? Então a criança, quando ela tem uma infecção, ela para de se alimentar. E às vezes a mãe, porque tem que dar remédio para febre, porque tem que dar xarope, porque realmente às vezes tem que fazer antibióticos, então a criança recusa, então suspende o ferro por um tempo e às vezes o retorno demora, né? Ela, esqueceu do ferro? Como é que é? Voltou a fazer isso? Ih, era para voltar, eu esqueci. E você tem que afirmar sempre, uso contínuo, diário, até 2 anos. Não é para você parar, porque uma consulta, por exemplo, do 6º mês, se estiver tudo bem, ela pode voltar com 8 ou 9 meses. Então, o remédio acaba com 7 meses e ela espera a consulta de 9. São 2 meses que nós perdemos sem uso do ferro. Não pode acontecer. Então, essa coisa tem que ficar muito clara para a mãe. Eu escrevo no meu receituário, uso diário até 2 anos. Eu digo para ela, estou sinalizando para você que se acabar o remédio e não estiver na hora da nossa consulta, você sabe que você tem que comprar e continuar fazendo, tá? Então isso é extremamente importante. Por que eu volto e por que eu estou insistindo muito nessa parte do ferro? Minha gente, o desempenho cognitivo da criança nos primeiros 2 anos é extremamente grande, tá? E o ferro, ele tem um papel de destaque na função cerebral. A deficiência de ferro pode afetar o desempenho cognitivo em todas as faixas etárias e podem diminuir até o seu QI. Para você ver, a dificuldade é grande, porque às vezes a criança não teve a quantidade de ferro, nem a dose e nem o tempo correto. Então, ela pode ter dificuldade mais para frente de aprendizado. É muito comum, às vezes a gente atende crianças e a mãe está lá com uma criança de 9 anos, 10 anos, o que houve? Você pergunta, ela fala, doutora, dá para a senhora dar uma vitamina para abrir a cabeça dessa criança? Ela não passa da 1ª série, né? Aí quando você faz aquela anamnese, você vê que o ferro não foi feito adequadamente no tempo e na dose. Então, o desempenho cognitivo é importantíssimo, tá? Então lá, as crianças com deficiência de ferro no 1º ano terão atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ponto. Isso não se discute. Na fase escolar, terão baixo desempenho, equivalente à perda de 5 até 10 pontos no QI,
como eu falei para vocês. As deficiências de ferro no primeiro ano de vida não podem ser corrigidas com a suplementação posterior. O que eu quero dizer com essa última frase? Eu quero dizer o seguinte: depois que passa 2 anos, você verificar a anemia ferropriva, você vai tirar, você vai fazer ferro durante o tempo necessário, você tira aquela anemia ferropriva. Ok, tudo bem. Porém, se houve uma falta do ferro nos 2 primeiros anos, você não consegue retornar ao desempenho cognitivo que ela perdeu. Vocês entendem a importância que isso tem? Então, eu tiro a anemia, tá? Eu trato a anemia, eu consigo melhorar. Elevo a taxa de hemoglobina, ok, só que o cognitivo alterado eu não consigo mexer mais, tá? Por isso que a caderneta é importante e essa é uma parte extremamente importante que está lá na caderneta que a gente vai discutir. Resistência a infecções, diminuição da capacidade fagocítica dos leucócitos. Nossa, vocês sabem que os leucócitos é nosso primeiro soldadinhos, tá? Se eu não tenho ferro, eu diminuo essa capacidade fagocítica. Diminuição da capacidade de replicação de linfócitos, diminuição da concentração de células responsáveis pela imunidade celular. Esses 3 itens aqui, todos eles eu estou me referindo às infecções. Com baixa de ferro, o meu sistema de imune, o meu sistema que perde a capacidade de me tornar isento, né? Melhorar a minha resposta imunológica diante de infecções por conta do ferro. Então é muito comum às vezes chegar no consultório, no ambulatório, aquela criança que vem com história de infecção e vai. Quando você faz uma anamnese, você detecta a falta do ferro. Você bota o ferro, parece que a coisa mudou. Mudou porque isso aí existe e é real. Sequência de eventos na carência crônica. Primeiro, você tem o desaparecimento das reservas de ferro, dos estoques de fígado e medula. Depois, porque o organismo, primeiro ele tem ferro e ele é muito interessante, porque o organismo ele tem sempre um plano B. Então, o ferro importante o que ele faz? Ele tem estoque de ferro. Então, quando o ferro desaparece sericamente, desaparece do sangue, ele tem estoque para botar. O problema é que, se não for feito, se não for adicionado o ferro oral, esse estoque também acaba, porque está sendo usado. Então, diminuição do ferro, a saturação da transferrina cai, aumenta a capacidade de ligação do ferro, medula óssea começa a liberar hemácias microcíticas e hipocrômicas e uma queda da hemoglobina e instalação de anemia clínica se faz. Veja bem, o organismo é tão inteligente nesse ponto que ele começa a mostrar a carência do ferro sem ainda chegar à anemia. A anemia ferropriva, ela se faz de uma forma lenta, porque o organismo sabe que o ferro é importante. Reconhecendo isso, ele vai dando o seu jeitinho, né? Eu falo que o organismo tem um plano B para tudo. Esse plano B do ferro é assim. E começa a pensar, e você tem esse tempo para correr atrás, para evitar que essa criança chegue à carência crônica com deficiência do seu cognitivo, quer dizer, uma coisa que a gente deixou acontecer, tá? Avaliação clínica, vocês vão depois dar uma lidinha nisso, que é grande, fica muito complicado ficar falando. E a profilaxia, né? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, sim. 2 refeições de sal. De sal que a gente fala, não existe sal. A gente não põe sal em comidinha de criança, eu só estou querendo colocar aqui, sinalizar que é comidinha, almoço e janta, por exemplo. Consumo de alimentos facilitadores de absorção do ferro junto à refeição de sal, por exemplo, chupar laranja. Evitar o consumo de alimentos dificultadores da absorção de ferro, principalmente uma sobremesa, por exemplo, que tenha leite. E repor o ferro, tá? Muito importante. O recém-nascido, em aleitamento materno, ele precisa de 1 mg por quilo de ferro até os 2 anos. Em aleitamento misto, 1 mg por ferro também até 2 aninhos. Não é necessário a suplementação de ferro se a criança estiver fazendo
uso de fórmula enriquecida com ferro, desde que essa ingestão seja acima de 500 ml por dia. Então, ela pode não estar mamando no peito. A mãe voltou a trabalhar, muitas vezes acontece, ela vai para a mamadeira. Então, se ela mamar 500 ml ao dia, eu não preciso repor esse ferro se essa fórmula, que a grande maioria hoje tem ferro suplementado na fórmula, não preciso. Mas se tiver abaixo disso, ela mama 200 ml de manhã, 200 à noite, 400 ml desse leite, mesmo sendo suplementado de ferro, não é o suficiente. Então, vamos estar atento a isso. Os prematuros, por que o prematuro precisa de mais, né? Prematuros abaixo de 1,5 kg, entre 1 kg e 1,5 kg e abaixo de 1. Minha gente, no terceiro trimestre da gravidez, sétimo, oitavo, nono, a placenta reconhece ser um período de segurança para o feto. Então, ela se permite, ela se abre, vamos dizer assim, ela tem uma permeabilidade fisiológica e deixa passar coisas que antes disso não. Nesse último trimestre de gravidez, um dos elementos que passa para a criança é o ferro. Então, se a criança não cumpre os 9 meses, ela não vai receber o ferro que é passado do sétimo, do oitavo e do nono mês. Então, se ela nasce com 7 meses, tem 2 meses de ferro que ela não pôde passar porque ela nasceu prematura. Então, aí eu preciso de mais quantidade de ferro. Então, se a criança tiver um peso abaixo de 1,5 kg, vai 2 miligramas até um ano, depois 1 miligrama até 2. Se for um prematuro de 1 kg, 1,5 kg, vai fazer 3 miligramas por quilo ao dia até um ano, depois 1. E abaixo de 1 miligrama, a quantidade de ferro é grande, 4 miligramas. E detalhe, bem antes de 6 meses, tá? Bem antes de 6 meses. Você começa com ferro para essa criança com 15 dias ou 30 dias, tá? Minha gente, isso é um pedacinho do que a gente tem para falar. A caderneta de saúde é riquíssima em dados. A gente vai destrinchar isso aos poucos, mas eu tentei passar aqui uma importância muito grande do ferro, porque isso vai repercutir. Nós estamos falando sobre crescimento, desenvolvimento, não é isso? E o ferro, ele atua no desenvolvimento, na parte cognitiva da criança. E às vezes no dia a dia da gente, a gente vê que a criança não faz. Não foi, a mãe ferro fez 1 mês ou 2, acabou. Não, é para fazer até 2 aninhos, a gente vai direto, não é? Então, isso é uma parte importante da caderneta. E tem muitas outras partes que a gente vai tentar destrinchar até o final do semestre. Eu queria deixar aqui um abraço especial para todos vocês e vamos continuar, né? Eu prefiro aula presencial, não gosto muito de aula assim, mas é o que a gente tem. E aqui, um recadinho, tá? Para vocês, queridos, gratidão gera gratidão. Sejam gratos por vocês estarem fazendo medicina, porque muita gente gostaria de estar no lugar de vocês e não pôde. Agradeça a seus pais, a outras pessoas responsáveis por isso, e vamos levar a sério esse nosso segundo período. Beijo no coração de todos vocês. I love you.